Olá, eu sou a Sandra Góes e apresento o podcast Ela Comanda, um programa voltado para mulheres empreendedoras, fortes e inspiradoras, que decidiram assumir o comando da sua própria história. A todos, sejam muito bem-vindos. E vou deixar uma mensagem do dia para vocês. A força da mulher empreendedora consiste na resistência interior, construindo o seu legado dia após dia. E hoje recebo uma convidada aqui muito especial. Ela é formada em Direito, pós em Coaching, MBA em Gestão de Pessoas, Master Practitioner, com formação em PNL. Ela é uma empresária, mãe e esposa e dona de uma loja maravilhosa. Nada mais é que a Camila Semijoias. Bom, e agora, Camila, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, o que é a Camila, depois de toda essa apresentação aqui, numerosa, grandiosa para nós. Primeiro, gostaria de agradecer o convite de estar participando do Ela Comanda, né? Bom, eu sou Camila Brandi, tenho hoje 41 anos. Atualmente, eu sou proprietária da Camila Semijoias. Tem uma loja física aqui no centro da cidade de Avaré. Mas, além da loja, né, minha grande motivação da minha vida é a gente trabalhar com revenda no consignado, que é fazer outras mulheres empreenderem né, através do ramo de semijoia. Então, isso, na verdade, é o que realmente me motiva. Antes disso, eu sou formada em Direito, nunca atuei efetivamente na área, mas através da minha formação em Direito, me abriu muitas portas para trabalhar em várias empresas aqui na cidade de Avaré, também trabalhei em multinacionais na região, Itaí, onde eu trabalhei 17 anos no ramo de recursos humanos, departamento pessoal, né? Que através da Faculdade de Direito que me abriu essas portas por conhecer as leis trabalhistas. Através disso, eu fiz um MBA de Gestão de Pessoas, que foi o que eu realmente percebi hoje, trabalhando com a Camila Semijoias, que o meu grande legado, minha motivação diária era transformar as pessoas. Então, eu via uma estagiária com 17 anos, 16 anos, o menor aprendiz entrando trabalhar numa empresa e você via ele se conhecendo as suas habilidades, ajudando a desenvolver, treinando, né? Então, isso foi o que me motivou realmente a adaptar a Camila Semijoias para a questão da revenda. Depois, eu fiz uma pós de coaching, né? Foi despertando a questão do autoconhecimento, que eu acho que é tão importante a gente se conhecer, as nossas limitações, a gente vai conversar bastante depois sobre isso. E depois eu vim a fazer uma formação em 2018. Eu entrei a fazer parte de um instituto chamado Instituto Você, de Sorocaba. A gente estava falando de Sorocaba, tem lá em Sorocaba. E onde eu fiz vários cursos de autoconhecimento, onde eu fiz a formação de PNL também. Então, foi através da formação da PNL que eu tomei aí a decisão de mudar a minha carreira profissional há 6 anos atrás, onde eu saí da CLT e virei a proprietária da Camila Semijoias. Sou mãe, sou esposa, né, de um filho lindo aí de 11 anos. Lindo mesmo. Eu sou suspeita, né, gente? É uma graça, o Branco. Então, é isso, assim, um pouquinho da minha história. E uma grande empresária aqui na nossa região também, né, Camila? Com quantas hoje pessoas você atua, empreende, né? É uma inspiração no empreendedorismo feminino, né? Na equipe interna, nós somos em 5, né? Uhum. Eu já cheguei a ter 240 mulheres revendendo, tá? Assim, o foco... Eu tenho, acho que 3 homens na equipe de vendas externas, né? De consignado, mas o grande foco realmente são as mulheres, né? Então, eu já cheguei a ter 240, hoje nós estamos com 212, 214, né? E fica em torno aí de 200 por mês. Hoje a gente atua em mais de 51 cidades. Então, assim, é muita mulher, é muita história para contar. Mas o mais gratificante realmente é saber, Sandra, que através do trabalho da Camila Semijoias, a gente escuta
quanta coisa diferente, e às vezes a gente pode contar algumas histórias aí para você hoje, e a gente percebe que em pleno 2026 tem mulher ainda que não tem essa voz ativa para trabalhar fora de casa, o marido às vezes não permite que trabalhe fora de casa, então ela utiliza essa questão de vender semijoias para a família, para a igreja, para os amigos, né, para ter uma renda extra. Tem outras ali que falam, olha, eu guardei as minhas comissões e fui pela primeira vez para a praia com a minha família. Hoje eu pago a escola particular do meu filho com o que eu ganho de extra através da Camila Semijoias. E tem mulheres que utilizam a renda da Camila Semijoias hoje como principal. Então tira 3, 4 mil reais só em comissão, né? Aquelas pessoas que realmente utilizam o tempo de dedicação para revender e utilizam aquilo realmente com seriedade, né? É um ramo muito lucrativo. Então, eu acho que isso é muito gostoso, a gente saber dessas histórias e saber que, de certa forma, eu estou contribuindo aí para 220 famílias indiretamente, né? Sim, tá inspirando mulheres, né? Inspirando as mulheres em busca do seu próprio reconhecimento. Né? Porque, igual você falou, tem umas que a fonte de renda dela é a principal. É a principal. E se elas irem em busca mesmo, lutarem para vender, né? Vai ser a principal fonte de renda, porque é um negócio lucrativo, muito lucrativo. Sim. Qual mulher não gosta das semijoia da Camila Semijoia aqui, ó? Essa né? Está montada hoje na Camila Semijoias. Qual mulher que não gosta, não se inspira nas peças e tudo mais, né? E cada vez uma nova tendência, uma coleção linda, uma mais linda que a outra. Eu mesma... Você não tinha nem a Camila Semijoias, né? Quando vendia de porta a porta como revendedora antiga. Como revendedora. Quando me tornei sua cliente, já era... Há 8 anos atrás. E isso é uma coisa que, assim, quando eu dou os treinamentos, ou quando eu dou as palestras para as minhas revendedoras, é uma coisa que eu gosto de falar, que eu comecei há 8 anos atrás, eu e meu marido, né? Nós começamos há 8 anos atrás, como elas. Eu revendia uma outra marca. Hoje eu tenho uma marca própria, hoje eu tenho a parte da produção, tudo mais, mas isso foi acontecendo, as coisas, graças a Deus, foi acontecendo super rápido, em menos de 1 ano e meio, eu tinha uma marca própria, eu já estava com parcerias, com processo de banho próprio, mas durante aí uns 8 meses, eu revendi outras 2, 3 marcas, né? E daí eu fui verificando. Eu tinha o meu trabalho de CLT, né? O Eugênio tinha um outro trabalho também. A gente foi vendo que, assim, era só você divulgar para as pessoas, porque a peça de qualidade, atendimento, tudo mais, então as coisas vão acontecendo. E uma coisa que eu costumo falar muito nesse meu processo de autoconhecimento, e que eu deixo sempre como dica para as meninas, ou quando eu vou fazer alguma palestra de empreendedorismo, é que se as coisas para dar certo, elas acontecem com facilidade. Sim. Quando a gente tem que, parece que ficar esforçando muito para acontecer, as coisas, as portas não abrem, eu acho que é o momento, das vezes, a gente rever a rota. Às vezes não é o momento. E a Camila Semijoias foi uma coisa que, assim, aconteceu muito rápido, Sandra. Eu lembro que em abril de 2017, a gente começou revendendo uma maleta que a gente investiu R$2.000, virou 5, do 5 virou 10, e daí acabava as peças, as pessoas pediam mais. Eu ia num churrasco, numa represa, a hora que eu via, numa sentada, vendia 2, 3 mil. A gente não tinha muito esforço, assim, né? Tinha o tempo de dedicação, eu fui buscar... Não sou formada em marketing, mas eu fui me aprofundar nos conhecimentos, ter uma noção melhor do que acontecia, porque era totalmente fora da minha realidade. Eu trabalhava com processo, RH, DP, contrata, demite, faz seleção o dia inteiro. Então, eu fui aprimorar as questões, né? Então, assim, foram coisas que foram trazendo conhecimentos e as coisas foram dando certo muito rápido. Então, eu percebo que, às vezes, a gente quer, às vezes, implantar uma coisa, a gente percebe que está muito difícil, demorado, talvez não é para acontecer. Vamos rever a rota e mudar, sabe? Exatamente, porque, às vezes, a gente está se esforçando em algo que não é o momento, não chegou a hora. Sim. Né? Tudo tem um momento certo e vai da dedicação também de cada um, né? Sim. A perspectiva que ele vai ter ali naquele momento, para ele conseguir ter um olhar amplo, né? Não ficar naquele olhar limitado dele, né? Eu costumo falar nos treinamentos, nas palestras que eu dou, que assim, qualquer tipo de profissão que você for trabalhar na sua vida, qualquer ramo, você precisa ter 5 palavras em mente. A primeira palavra é decisão. Você não pode ficar no meio
da corda bamba. Eu vou para esse ramo de trabalho ou eu não vou? Eu abro essa empresa ou eu não abro? Eu vou mudar de empresa ou não vou? Mesmo que você seja CLT, você tem que tomar a decisão da sua vida. Você decidiu, tem isso claro, você tem noção das consequências, das mudanças que vão causar na sua vida, você decidida a mudar, você tomou a decisão, é o primeiro passo. As portas vão se abrindo. Não tem como não acontecer. Sim. Se você tomar a decisão, né, cada um, não falando de religião, mas cada um tem as suas crenças, claro. Acredito que Deus abre as portas e se for para acontecer, vai acontecer. A segunda coisa que eu sempre falo nos meus treinamentos é que você tem que mudar o seu posicionamento. Não, a mesma pessoa que eu era ontem não vai servir para ser a Camila que quer chegar nas 300 revendedoras. Então, eu tenho que todo dia melhorar o meu posicionamento para atingir os meus objetivos. Às vezes eu falo para minhas revendedoras, será que você seria uma cliente que você compraria de você? O que será que você pode fazer de diferente? E isso é até quando você trabalha como CLT, você vai fazer uma entrevista de emprego, que eu dei muitas palestras de departamento pessoal, RH, né? Quando os projetos que eu fiz com a juventude, muito projeto que eu fiz voltado aí para primeiro emprego, palestras voltadas a isso, é o seu posicionamento, como que você se posiciona, como que você vende seu peixe. Sim. Então, a segunda coisa é o posicionamento, né? A terceira coisa que eu falo é que você precisa ter essa questão de mudança. Você tem que estar aberto à flexibilidade e fazer melhorias diárias. Então, é mudança. Você não pode ser a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer. Não existe. Né? Não tem como. E a gente tem que ter essa flexibilidade. Se a gente for pensar após a pandemia, quanta coisa mudou. A gente se reinventou, né, o tempo inteiro. Então, e aquelas pessoas que falam, não, porque o meu negócio sempre deu certo, eu sempre vou ser assim, né, em time que está se ganhando não se mexe. Não existe hoje em dia isso. Cada dia é uma nova aprendizagem, né? E a gente tem que estar aberto, Tem que estar aberto a essa aprendizagem, porque a gente vai inspirar, vai em busca de conhecimento para passar, mas também a gente aprende muito. Com certeza. Com todas as mulheres hoje, né? Pessoas ao geral, não só mulheres. Então, é cada aprendizado constante, é diário. E a aprendizagem também com as pessoas, né? Cada pessoa que passa no seu caminho, às vezes você vai fazer uma... você pode estar fazendo uma palestra achando que você vai ajudar alguém, na verdade, você sai dali com uma coisa que você precisava naquele dia. Você recebe. Muito. Né? A gente recebe muito mais, ajudando as pessoas, que nem através da Camila Semijoias, que trabalha com 210, 212 mulheres, quantas que a gente não tem mais contato, né? Que às vezes vem mais na loja e que mudam o nosso olhar a cada dia, sabe? Então, assim, é realmente muito significativo isso. Significativo e bastante, porque a gente está ali, à frente. E o que a gente estava comentando antes, a empatia da pessoa. Hoje a pessoa quer, independente do ramo, né? O meu é saúde, o seu já é comércio, só que a pessoa quer ser acolhida. Sim. Né? Ela precisa daquele acolhimento, ter aquela empatia. Sim. Por quê? Ela vai voltar. Sim. Na verdade, eu percebo que, assim, até essa questão de como tá as redes sociais hoje, né? Tá tudo muito mais... vamos dizer assim, tudo você manda mensagem. Antigamente, se você precisasse falar com alguém, você tinha que ligar e falar com a pessoa no telefone fixo da casa da pessoa, né? Exatamente. A gente tinha um contato muito mais humano antigamente. Então, as pessoas estão mais carentes. Então, por mais que as pessoas vão comprar uma semijoia, a gente estuda muito isso na PNL, não é a semijoia, é o que está por trás daquele sentimento. Todo tipo de venda, mesmo que seja uma venda de serviço, né? O que está por trás, que na PNL a gente fala da dor da pessoa na venda, né? O que está por trás do que a pessoa quer comprar? Eu costumo às vezes falar assim, um homem entra para comprar uma semijoia, né? E depois um outro homem no outro dia entra para comprar uma semijoias. Um pode ser para pedir ela em namoro. Sim. O outro pode ser pedir para pedir um perdão. Você não sabe ali o momento, né? E vão bastante homens lá, Camila? Bastante. Assim, eu falo que agora que a gente vai chegar próximo do Dia das Mães, né? É o segundo Natal. Sim. Porque os homens, eles presenteiam muito as mulheres que são mães dos filhos deles. Né? Então, eles querem agradecer, vão com as crianças comprarem. Então, a gente percebe bastante isso. Então, a gente tem que entender ali qual que é a dor do seu cliente naquele momento que ele entra. Então, quando a gente fala de dor, às vezes quem escuta fala, nossa, mas ela quer saber o que tá a dor. Mas, assim, é a forma de falar que é o real motivo. Então,
Então, a pessoa, se for perguntar, mas por que você quer comprar? É uma homenagem? É um presente? É uma data importante? É um perdão? A pessoa se deu espaço. Eu falo para você que 85% das pessoas, eles começam a contar a história. Ai, porque ela vai ser a formatura da minha filha. Ai, porque minha filha passou na faculdade. Então, assim, elas começam a contar a história. Então, as pessoas hoje em dia, até por como estão a internet, as pessoas estão mais carentes desse sentimento. Estão. Então, essa empatia faz muito parte de qualquer tipo de trabalho que a gente preste. Serviços ou venda de produto, do que seja, Sim. né? Tem que ter a empatia hoje, que eu converso com as meninas, é o primordial. Porque o distanciamento da internet não tem mais esse acolhimento. Não. Então, a hora que eles se aproximam, independente de qual forma de comunicação que venham até nós, eles têm que se sentir acolhidos, né? Sim. Eu tenho várias... a gente tem um hábito já há alguns anos de abrir a loja mais cedo, né? Eu abro a loja às 8. Então, das 8 às 9h30 da manhã, passa muita senhora lá, né? Sim. E sempre tem algumas senhoras que a gente sabe que sempre passa, às vezes elas passam ali mais cedo, elas entram para ver a semijoia. Ah, o dia que cair meu pagamento eu volto. Tal. Muitas vezes elas entram ali para bater papo com as meninas. Sim. Né? Assim, então a gente sabe claro que quando tem um momento para ela comprar um presente para uma neta, tá, é ali que ela vai estar voltando, que ela vai. porque ela é sempre bem recebida, não tem só aquela intenção da venda, aí você não vai comprar, eu não vou atender, não, tem aquele respeito com o cliente, tem o olho no olho, né? Essa é a diferença do atendimento que eu acho que fazem os clientes voltarem. Faz totalmente. Igual abordagens assim de outros estabelecimentos. Eu acho assim, aqui mesmo em Avaré, você tá Avaré. Falta alguma coisa o quê? Na sua área, para essa gestão, pro acolhimento, porque o que acontece? A gente quer movimentar o comércio local. Uhum. Só que o comércio local, ele tem que estar com um olhar com essa visão para ele acolher. Você manda uma mensagem, demora um monte de tempo para te responder. Quando te responde, nem sempre, né, é agradável. Sim. Você desiste, você vai comprar onde? Pela internet. É. E não é o nosso foco hoje, tanto aqui na nossa região, em qualquer outra. É o empreendedorismo local. É esse Valorizar movimento. a nossa cidade, né? Valorizar, claro. Então, tem que ter, os empresários mesmo, tem que ter esse olhar para quê? Igual a sua formação. Quanta assessoria não dá para você prestar para essas empresas, né? Com certeza. Para reforçar esse bom atendimento, porque é o que vai fazer a diferença, é o que vai fazer esse cliente voltar. Você sabe que tem estudos hoje que, assim, custa 3 vezes mais você investir na rede social, você ter um lead quente que se torne um novo cliente do que você fazer o seu atual cliente te indicar para uma pessoa. Sim. Então, custa 3 vezes mais eu investir na rede social, eu disparar inúmeras campanhas, mensagens, vem uma chuva de mensagem ali no Instagram, para você efetivar uma venda é muito mais difícil do que você olhar no olho do teu cliente, atender ele com respeito, atender ele com empatia, pedir para ele, olha, se você puder me indicar uma amiga, uma cliente, eu vou te dar um desconto, vou dar um desconto para quem você indicar, tal. Com certeza, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Né? E aquela cliente ainda retorna. Né? Passou 1, 2 meses, ela vai retornar novamente. Verdadeiro boca a boca, né? Mas é isso. É o que faz. É isso total. Que é o importante. Porque você coloca várias informações na rede social, você pega pessoas interessadas, pessoas que não têm interesse, só os curiosos, realmente. Se bem que o curioso também um dia pode se tornar seu cliente, então você tem que tratar bem e tal. Claro. Mas a certeza de que o valor X que você investiu vai te retornar, é difícil a gente mensurar que você investe em tráfego pago, tudo mais. Sim. Hoje, né? E aquele cliente é muito mais fácil. Você vai ver o seu cliente novamente. Ah, a Maria indicou a Joana. Quando a Joana vem para comprar na loja, eu vim pela indicação da minha amiga fulana. Então, você já cria uma amizade, às vezes você já tira uma foto e manda para aquela que indicou, olha, sua amiga veio na loja. Tudo isso você cria relacionamento. E é isso que as pessoas, eu acho que as pessoas acabam estando carentes hoje em dia, né? De criar esse relacionamento, essa empatia, tudo mais. Mas eu acho que foi um pouco a pandemia. Que as pessoas se distanciaram. Sim. E teve aquele bloqueio da parte de empatia, do acolhimento. Sim. Eu, na época, né, que a gente estudou muito nessa época, fomos a única empresa que não deixou faltar teste aqui em Avaré, né?
foi a clínica. Então, o que eu acabei percebendo? Foi um distanciamento e, ao mesmo tempo, outras inovações, né? Que foram aparecendo. O excesso da rede social, eu acho que também é uma coisa que as pessoas hoje, eu percebo que têm receio de ligar para o outro. Aí eu vou incomodar, eu vou mandar mensagem. Oi, bom dia, posso te ligar? Antigamente não tinha isso, bom dia, posso te ligar? Posso te ligar? Ligava, né? Você catava o telefone e ligava só na casa. Você só ia conseguir falar com a pessoa ou na casa, no trabalho. Não tinha celular. Não tinha né? outro método. E se tivesse o celular, você também ligava no celular, porque não tinha esse WhatsApp, era só aquela mensagem escrita antiga, entregando a idade. Hein? Era. Mas não era dessa forma, né? Hoje a pessoa fala, eu não vou ligar porque a pessoa pode estar ocupada, eu vou incomodar. Mas se a pessoa estiver ocupada, ela não vai te atender naquela hora, vai te retornar depois. Sim, exatamente. Então ficou cada vez mais distante, né? Claro, gente, jamais criticando a internet. Não, a a tecnologia facilidade, é uma facilidade, reuniões mesmo, que eu faço várias, até vários estados, fora do país e tudo mais. É uma praticidade enorme. Sim, a própria IA que está chegando, ajudando a responder as mensagens, conexão, né, assim, com outras pessoas, treinamento que a gente faz, que nem eu faço treinamento com as revendas toda terça-feira, tem pessoa de Jacarezinho, Andirá, seria impossível eu fazer esse tipo de treinamento de vendas com as meninas, né? Sim. Como que eu vou para atender 2 em Jacarezinho, 4, 5 em Ourinhos? Não teria como. Hoje a gente consegue fazer coisas super legais, dinâmica e tudo mais, né? Favorece muito, mas que eu acho que a pandemia, a internet deixou o relacionamento interpessoal muito mais frio, deixou. Mais e as pessoas mais frio. E as pessoas mais carentes também. Sim. Porque esses já não têm tanto acesso, né? Sim. E não tem tanta informação. Sim. Então, o que eles buscam? É o acolhimento humano. E o pior de tudo, que as crianças, né, eu falo pelo meu filho, que tem 11 anos, que é essa nova geração, é tudo pela internet. Tudo. Até a preguiça de escrever, gente. O sim é um S, o não é um N. É um N, pronto. Eu tô na cozinha, meu filho tá no quarto dele, no outro andar, ele me manda mensagem para falar alguma coisa. Eu falo, desce, vem falar comigo pessoalmente. Mas assim mesmo. As crianças hoje, elas estão vindo com um vício muito maior, né? Parece que se você tirar o celular de uma criança, parece que cai o mundo. Nós adultos também, mas a gente ainda tem a desculpa que tem banco, que tem... Tem várias coisas, mas eles não. Mas igual a Rafa também, a minha filha, ela tá num quarto, eu tô no outro. Ela tá me mandando mensagem. Né? Uma coisa assim, e é o tal do S, do N. Aí abrevia algumas outras coisas e falo, o que você tá falando? Eu coloco um ponto de interrogação, tipo... O quê? Não entendi, dá pra você escrever? Vem aqui falar. Vem aqui falar comigo. Mas acho que é bem isso, viu, Sandra? Eles estão numa outra era. Eles já estão iniciando, né? O Breno ainda, que é mais novinho que a Rafa. Então, eles já estão iniciando na tecnologia. Sim. Nós tivemos que se adaptar, né? Sim. O nosso... Aprender, né? E aprender. andando e aprendendo. Quando chegou a internet, era aquela discada. Que caía. Eu que fazia os trabalhos de faculdade. Era um transtorno, porque como que vai ficar pesquisando? Era livros e livros, né? Que a gente levava. Trabalho, era livros. Era livros. E daí você fazia na máquina de escrever, se errar, você tinha que começar a digitar tudo de novo. Digitar de novo. Muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast nem sabem o que nós estamos falando. Máquina de escrever. Tinha que ter aula de datilografia. Acho que nem entregando a idade. Vamos mudar o rumo da conversa. Datilografia ainda, depois que veio a aula de computação. Sim. Mas era datilografia. Eu fiz aula de computação para aprender. Também. Hoje eles aprendem a mexer com uma facilidade, né? Assim, que não precisa... Claro que tem muito conhecimento, comando, mas mesmo assim, joga na internet como faz a fórmula de alguma coisa Excel. A internet te ensina, ele vai lá, reproduz, né? A gente não, a gente teve que aprender de outra forma. Fazer cursos, né? A aprendizagem era... Tinha que ter aulas, tinha que ter escolas com esses treinamentos, com esses cursos para a gente aprender. Bem isso. E não tinha ainda na casa. Não, você tinha que ir na biblioteca. Na biblioteca, Lan House, né? Na época do... Lan House. Lan House ainda. Nossa. Né? Que depois que foi ter o computador na casa. Sim. Mas não era. Não, era bem complicado, gente. As crianças hoje em dia estão muito favorecidas. Estão, demais. O acesso que eles têm é totalmente outra realidade, né? Sim. É outra realidade. A criançada ali pequenininho já tá com o celular na mão. Sim, já tablet, quer um celular.
né? Bem Eles isso. já sabem mexer, coisa que entram que nem a gente sabe ainda. Não sabe nem como fez. E qual assunto que a gente ia falar mesmo, que você falou que ia explicar? Que ia conversar bastante sobre ele. Acho que sobre o autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Eu acho que assim, eu me tornei uma pessoa apaixonada pela PNL depois que eu comecei a fazer os cursos. Eu fiz pós, cheguei até a pensar em abrir mão da CLT e começar a trabalhar com coaching na época quando eu fiz. Mas ainda eu senti na época que, assim, eu descobri várias coisas em mim, mudou muitas coisas em mim, eu melhorei muito em algumas coisas pessoais, mas eu ainda senti que o coaching não era o que eu realmente queria fazer, assim, sabe? Mas quando eu fui para a PNL, eu descobri que eu nem era aquela Camila que eu estava no automático, né? Assim, eu descobri as crenças que realmente me limitavam, que nem eu jamais, se você falasse para mim há 10 anos atrás que eu iria ter uma empresa, que eu iria ser uma empresária, que eu seria hoje a Camila, da Camila Semijoias, eu ia falar para você, imagina, Sandra, não tá falando de mim, é outra pessoa, né? Não que eu seja, né, assim, mas eu era muito mais séria antigamente, muito mais, pessoas falavam muito mais carrancuda. Como eu vim da faculdade de Direito, trabalhava contratando, demitindo, fazendo folha de pagamento, era uma coisa muito mais analítica, muito mais ferro e fogo, sabe? Assim, eu não tinha essa paixão pela comunicação que eu tenho hoje. Então, hoje eu gosto da palestra, hoje eu gosto de estar vendo a curiosidade no olho das outras pessoas, mas foi através da PNL que eu descobri quem era realmente a Camila. Né? Se uma pessoa falasse, você vai ter uma empresa. Eu vim de famílias, meu pai e minha mãe tinham um comércio. Meu pai e minha avó tinham um comércio em São Manuel, né? Meu avô tinha padaria junto com meu pai. E eu tinha uma crença que eu jamais iria ter uma empresa familiar. Nunca. Isso era uma coisa que eu tinha certeza na minha vida 8 anos atrás. Eu posso até um dia ter uma empresa? Até posso, mas familiar nunca. Né? Porque eu cresci vendo que todos os almoços de domingo eram assuntos sempre relacionados à empresa, discussões. Não se falava outra coisa em casa se não fosse a padaria com meu pai e com a minha avó. Quando meus pais eram casados, eles tinham uma rotisserie em São Manuel. Meu avô, minha avó trabalhava, minha avó materna trabalhava, então era a família inteira trabalhando. E eu fui criada fazendo lição no meio da rotisserie, fui criada fazendo lição no meio da padaria. Nos finais de semana, depois que meus pais se separaram, para passar o final de semana com meu pai, eu ficava dentro da padaria com ele, ajudava, atendia balcão, fazia entrega né, em São Manuel é uma cidade pequena, fazia entrega de rua em Kombi ainda assim. Sim. Então, era uma certeza que eu tinha, que eu não queria. E eu comecei a fazer os cursos voltados com programação neurolinguística e eu fui identificando inúmeras crenças que eram coisas que foram embutindo na minha cabeça. Foram coisas que foram me limitando e foram me travando perante a minha vida com potencial e com coisas que eu realmente gostava e gosto de fazer, que eu fui tendo conhecimento depois, porque eu achava que toda família que tinha uma empresa familiar iriam ter discussões. Sim. Então, eu fui achando que, assim, eu falava às vezes pro meu marido, olha, eu prefiro que você abra a empresa, eu posso te ajudar, eu não quero perder meu casamento e ter uma empresa familiar, eu continuo na CLT e eu te ajudo na empresa, né? Sim. Só que daí eu fui identificar que aquilo era uma crença por uma coisa que eu vivi, né? Aquilo não era uma coisa que podia ser a minha realidade. Aquilo foi a realidade dos meus pais, aquilo foi a realidade do meu avô, da minha avó, né? Então, assim, eu achava que aquilo também iria acontecer comigo. As crenças limitantes, é o medo, né? É aquela coisa, é o autoconhecimento mesmo que vai fazer a gente ter um outro olhar. Porque o medo, a gente tem uma insegurança num novo negócio, qualquer coisa que a gente vai fazer. Qualquer mudança gera uma insegurança, né? Qualquer mudança gera. Né? Então, a gente tem que se autoconhecer para você ter uma visão além. E ir. Não adianta. E daí, assim, eu fiz muitos treinamentos, né? Eu fiz um treinamento que a gente vê as crenças internas,
Depois eu fiz um outro treinamento que estuda personalidades, onde você entende melhor as personalidades, por que a pessoa age daquele jeito, quando a pessoa tá feliz, como que age, quando a pessoa tá triste, para você entender melhor tanto você e para você entender melhor também as pessoas que te cercam, né? E depois eu fui fazer um treinamento de imersão de 13 dias de formação de PNL, né? Onde a gente só trabalha crença realmente, identifica medo, fobia, e a gente trabalha o tempo todo ressignificando nossas crenças. Então, aquilo que eu achava que eu jamais poderia fazer, merecimento, capacidade, né? Que nos níveis neurológicos, o comportamento, o local onde a gente convive, interfere diretamente nos nossos resultados. Então, eu fui mudando muito a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E eu já tinha feito 3 treinamentos internos, assim, né, de final de semana. E quando eu fui fazer a primeira formação de PNL, que eu fiquei 10 dias na Baixada, lá em Santos, eu voltei num domingo e o Gianni sempre me falava assim, vamos abrir uma empresa, pede a conta, sai da CLT, vamos abrir. Já tá dando tão certo, só que assim, a gente acordava super cedo, antes de eu ir trabalhar, tinha sistema para fazer, catalogar peça, então eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos, trabalhando como CLT e tendo a Camila Semijóias. Então, eu já tinha Facebook, tinha Instagram, a gente estava no processo de criação de marca, né? Fazer todo o processo interno da empresa. E quando eu fui fazer esse treinamento, eu fiquei 11 dias. No primeiro, eu fiquei 11 dias. Eu voltei no domingo, o Jânio estava me esperando com o almoço e tal. Eu olhei para ele e falei, vou pedir a conta da empresa. Olha. Ele falou, não, repete. Eu falei, não, vou pedir a conta. Se eu puder dedicar tudo isso que eu dedico para uma empresa de uma outra pessoa, todo esse tempo de dedicação, eu sou uma pessoa muito intensa, assim, eu não sei fazer as coisas pela metade. Quando eu faço alguma coisa, eu me jogo completamente de cabeça. Então, eu falei, se eu puder utilizar toda essa dedicação que eu tenho para uma empresa que vai melhorar a nossa vida, a nossa família, né? E realmente, não é porque o meu pai e minha mãe não deram certo, meus avós, sim, continuaram casados até falecer, mas eram pé de guerra e brigavam o final de semana inteiro, porque você pagou o boleto, porque você contratou o funcionário, essas coisas todas, né? Sim. Isso não necessariamente vai acontecer comigo. Eu não preciso repetir um padrão de pessoas, eu sou outra pessoa. Eu tenho outros conhecimentos, eu tenho outras habilidades. Eu não sou nenhuma daquelas pessoas. Honro as pessoas que passaram por mim, mas eu não sou nenhuma delas. Daí o Geni falou, nossa, eu teria pedido para você fazer esse treinamento antes, eu não acredito. Mas aí tem aquela palavra que eu falei para você. Eu cheguei e eu tomei a decisão. Não tinha mais nada que me fizesse voltar atrás da minha decisão. Eu tinha certeza que eu ia. Então, a única coisa que eu falei para ele, olha, eu não quero só montar um espaço para revenda. Eu quero ter uma loja física, né? Eu quero que as revendas que tenham perto possam vir. Quero ter uma loja na cidade, não só trabalhar com revenda. Vamos trabalhar. Porque a gente já tinha, na época, nesse contexto, a gente tinha em torno de 15 revendedoras. Já tinha revendedora Já tinha antes, revendedora, né? Antes de abrir antes a loja. Mas era Botucatu, São Manuel, Itatinga, Cerqueira, Itaí, perto. Que era o contexto que a gente conseguia dar conta, né? Daí, isso foi em julho. Eu fiz o treinamento em julho. Levei um certo tempo, assim, para conseguir a decisão estava tomada, mas a mudança, ela gera vários conflitos internos, né? Então, assim, eu tinha muita gratidão pela empresa que eu trabalhava, eu tinha um relacionamento maravilhoso, já faziam 7 anos que eu estava ali. Ali, meu filho nasceu, mandava no colo de todo mundo, de todos os departamentos. Então, eu tomei a decisão, cheguei, pedi a conta, eu saí de lá no finalzinho de setembro, mas, assim, eu tomei a decisão e falei, olha, dia 1º de outubro a gente abre a empresa. Então, assim, foi em menos de 3 meses, aí agosto, setembro, outubro, 3 meses para achar lugar, montar tudo do jeito que a gente queria, né? E fazer a inauguração. Sim. Então, assim, é isso que eu falo para você. A decisão é a primeira coisa que tem que ser feita e não voltar atrás. E daí, se as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, é só você, às vezes, mudar a rota, né? Mudar a forma que você vai fazer, entra o posicionamento. Eu tive que mudar muito do que a Camila Cristal, Liberty, Brandi Alves era, né? Porque eu era uma pessoa muito fechada, trabalhava com muito procedimento. Eu falo que no início, quando entrava um cliente para eu atender na loja, eu ficava gelada.
Eu falava, eu não sei vender, eu não sei ser uma vendedora, como que eu vou vender? Ai, vender é um dom, né? Sim. E isso, depois que eu já estava na loja, eu fui fazer o segundo treinamento, que é o Master Practitioner, onde você pode aplicar a PNL em outras pessoas. Então, junto, é uma formação de 13 dias que você faz, onde eles ensinam a aplicar a PNL para reprogramar a mente da pessoa, né? Programar a programação neurolinguística. Então, daí, onde eu vi que eu estava errada de novo. Eu vi que eu tinha outra crença errada. Porque a gente se vende desde quando a gente nasce. Sim. A gente se vende para a mãe da gente quando a gente olha com cara de chorinho pedindo um mamá. A gente se vende quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você está vendendo seu currículo. Então, foi aí que eu aprendi que eu tinha que mudar o meu posicionamento. Eu não podia ter um posicionamento onde muitas pessoas me viam como a proprietária da Camila Semijoias e eu ficava gelada a cada cliente que entrava. Né? Será que eu vou saber atender? Será que eu vou atender adequadamente? Será que eu vou ter a paciência de atender? Então, assim, eu fui tendo que trabalhar o meu posicionamento e me tornar a pessoa que até as outras pessoas enxergavam em mim e eu não enxergava. Então, esse processo para eu me tornar, talvez, o que eu vou ser ainda, porque eu estou em autoconhecimento diário, né? Tem a ver com esse posicionamento. Você tem que... Quem eu realmente quero ser? Então, eu tenho que mudar diariamente, né? Porque eu percebo que muitas vezes, se você estiver numa roda de pessoas, talvez te conheçam, mas não intimamente, e falarem, apresenta a Sandra Góes para mim. Quem é a Sandra Góes? Talvez as pessoas vão falar qualidades que talvez nem você identifique em você. Nem a gente sabe. Né? A pessoa vai falar, ela é isso, 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 aquilo. Você fala, nossa, eu nunca tinha me visto por esse ângulo. Então, muitas vezes, as pessoas, elas te julgam tanto pela parte positiva ou também negativa, sim, mas muitas vezes até melhor do que às vezes a gente mesmo se vê. Né? Então, esse posicionamento de mudar a personalidade, não é mudar a personalidade, que eu acho que fica pesado, mas mudar a postura mesmo, mudar desde vestimenta, né? Eu fiz treinamento depois de autoimagem, o que minha imagem queria passar perante sendo a dona da empresa da Camila Semijoias, cor de roupa, cor de esmalte, corte de cabelo, tudo muda, tudo fala, tudo, né? Então, o corpo fala, né? O corpo fala, tem um livro fala, tem um que fala, né? O corpo fala. Mas realmente, né? Não é só você... tem gente que fala assim, vai lá, tira foto pra marca e tá tudo certo. Não é isso, né? É a questão de qual é a posição que você passa, qual é a imagem que você quer passar do seu negócio, da credibilidade, da responsabilidade. As pessoas, as revendedoras que chegam até nós... também provavelmente são pessoas que acabam tendo um espelhamento sobre, sim, a minha pessoa. Eles estão em busca, né? Uma busca ali de algo diferente. Alguns nunca trabalharam, outros estão iniciando, outros para complementar a renda. Sim. E é o espelhamento que ele vai estar tendo ali diariamente, né? Então, assim, eu falo que eu mudei muito. Antigamente eu usava muito preto. Hoje eu estou de preto... porque eu acordei querendo preto, mas antigamente o meu guarda-roupa era 80% preto. Sim. Hoje eu tenho roupa clara. Se falasse para mim, você vai usar um rosa bebê, um azul bebê, eu não usaria, né? Mas hoje eu entendo que dependendo do lugar que eu vou frequentar, se eu quero passar um pouco mais de delicadeza, de sutileza, eu vou com uma roupa mais clara, sim, com esmalte mais claro, com batom mais claro. Se eu quero mostrar força, garra, eu já vou com uma roupa mais escura. Então, o autoconhecimento até da nossa autoimagem, isso também vende. Né? Se todo mundo tivesse um pouquinho do conhecimento, desde da forma com que você tem a postura, da sua roupa, você olha no espelho, qual será você? Eu falo para as minhas, você compraria de você? Né? Você seria uma boa vendedora dentro do que você é? O que você pode fazer para mudar isso? Então, são esses detalhes do autoconhecimento e para a gente também ter o objetivo do que a gente quer chegar, na onde e o que a gente precisa mudar diariamente. Então, eu falo assim com muito amor que a PNL mudou a minha vida, sabe? A programação neurolinguística... Eu já estou até interessada em fazer a PNL. Você não pensa em uns módulos, uns cursos? Nossa, realmente assim... Você não pensa em... Penso em fazer. Fazer? Esse treinamento que eu estou fazendo com as meninas de revenda é focado num livro de PNL em vendas. Uhum. Então, como que a PNL, você aborda o cliente focado com a programação neurolinguística, né? Então, o som, o seu tom de voz, adequar o tom de voz junto com a outra pessoa, criar o rapport.
Então, assim, é um mundo que me conquistou de 2018, 2019 para cá. E que eu vi o quanto isso mudou e mudou para melhor a minha vida, sabe? Muda o posicionamento, né? A forma da gente pensar acaba sendo outra. Completamente. E como a gente influencia positivamente as pessoas, né? Porque as pessoas falam, mas, nossa, aconteceu de um dia para o outro. Não foi de um dia para o outro. Mas as coisas vão acontecendo suave, vão acontecendo, vão melhorando. E talvez, se a gente for ter um papo desse daqui a um ano, eu vou falar, olha, Sandra, eu já mudei de novo. Já mudei de novo. Agora eu tenho esse, mais esse pensamento. Né? Já melhorei de novo. Já identifiquei. E às vezes, em bate-papo assim, a gente identifica, às vezes, mais uma crença. Fala, nossa, tô falando que eu não consigo tal coisa. E às vezes as pessoas se pegam muito falando, eu não sei dirigir. Não sei fazer isso. Eu não sei andar a cavalo. Né? Mas assim, porque as pessoas têm, às vezes, medo do novo, medo do conhecimento, né? E daí as pessoas falam, não sei. Tudo que você fala para você que você não sabe, você está só programando a sua mente que você não tem capacidade de fazer. Exatamente. Né? Seu subconsciente vai estar ali o tempo todo reforçando que você não pode fazer aquilo. E daí mexe com capacidade, mexe com as crenças, mexe com o merecimento, né? As limitações. Com as limitações. E aí você fala, não, por exemplo, você sabe dirigir um caminhão hoje? Hoje eu não sei, mas se você me der um caminhão, eu vou fazer o possível para aprender. Sim, irei tentar. Né? Mas eu preciso ter a decisão de querer. Que é o primeiro passo. É importante para mim dirigir um caminhão? Não. Então, eu não faço questão, entende? Daí, às vezes, a pessoa fala, mas por quê? Porque você tem que ter a decisão. Eu falo que a palavra decisão, depois que eu aprendi, é o que muda. Enquanto a gente fica, o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou continuar nessa empresa? Será que eu vou procurar um trabalho novo? Tá ok, você quer procurar um trabalho novo, mas você quer procurar um trabalho novo para quê? Qual o objetivo de vida? Sim. Você tem que ter uma decisão. Você vai mudar 6 por meia dúzia, não adianta. Não. Agora, você vai mudar para quê? Para qual objetivo? Quando a gente fala, às vezes, isso em palestra, quando a gente fala isso com revendedoras, ou quando a gente está conversando, muitas pessoas não se questionam qual é o seu objetivo de vida, qual é o seu propósito. Eu não preciso falar de propósito de Deus grandioso, mudar a humanidade, eu não digo isso. É um propósito seu. Para que será que você veio? Tem gente que fala, olha, eu sou feliz simplesmente sendo dona de casa, sendo mãe. Ok, pode ser o seu propósito, a sua felicidade. Eu sou feliz trabalhando onde eu faço hoje. Na área de enfermagem, saúde, vendo as pessoas recuperar. Ok, né? Não tem certo, não tem errado. Mas as pessoas não param para refletir sobre a vida delas. Não param. E no seu caso, assim, nas semijoias, assim, antigamente era mais joalheria que eram homens, né? Que eram homens. E no caso, transformar uma rede, a maioria hoje são mulheres. Quais será que foram os tabus enfrentados na época, né? Para que fosse... Para hoje, as maiores empreendedoras de joalheria, semijoias, todas são mulheres, né? Todas são mulheres. Só que eu vou te falar uma coisa. Eu acredito que tudo tem que ter um equilíbrio na vida. Eu tenho certeza que com essas mulheres devem ter grandes homens ao lado. Com certeza. Tá? Eu conheço várias empreendedoras de joalherias grandes que tem ou o pai ao lado e que foi talvez ou investidor ou incentivador, ou o vô que é um incentivador ou que deixou como sequência, né? Ou o marido, ou às vezes alguma coisa que um filho falou que tocou, que mudou. Então eu acredito que assim, a mulher tem realmente um olhar de uma sensibilidade diferenciado para o negócio. Até porque eu acredito que a gente é mais humana, mais delicada, né? Mas eu também acredito que o equilíbrio sempre tem. Eu penso que ao lado de uma grande mulher tem um homem importante ao lado. Pode ser um pai, pode ser um marido, pode ser um filho, pode ser um irmão, um incentivador, pode ser um mentor, né? Mas eu acredito que tenha que ter esse equilíbrio. E graças a Deus que o mundo está se abrindo e está respeitando cada vez mais essa voz ativa das mulheres, né? Que a gente está conseguindo ter mais espaço aí. Bom, igual a Dr. Góes Saúde aqui em Avaré. Nós somos a pioneira, né, em cartão de desconto. Veio uma coisa para inovar. E o doutor já imaginavam o quê? Um homem, né?
Não uma doutora. Senão seria doutora Góes. Doutora Góes Saúde. E não. Então, sempre foi assim, quando cheguei aqui em Avaré, vai fazer 9 anos, né, de empreendedorismo aqui na cidade. Então, era o quê? É um homem, é uma herdeira, é uma herança, é o seu pai, que é o doutor Góes. Vários profissionais até hoje me perguntam, né? Quem é o doutor Góes? Quem é o doutor Góes? Doutor Góes, não tá aí? Serve a doutora Góes? Serve a doutora. Né? Mas tive um tabu, uma rejeição grande por eles falarem que eu leiloava a medicina da cidade, que eu ia acabar com a medicina. Por quê? Por ser uma clínica popular. Muitas pessoas hoje, mais de 90%, não têm um plano de saúde. Sim. Né? Tem por empresa ou alguns têm a condição financeira de ter. Então, que não é grande parte da população, né? Vamos ver. Não é a grande parte. Então, nós viemos o quê? Para intermediar. Porque o SUS não supre ao todo. Não tem como. O SUS é o que eu falo. Eu tenho em gestão em saúde pública também, né? Uma das minhas pós. Eu sou apaixonada pelo SUS. Porém, ele não supre. A demanda que tem. Mas não tem como. Não tem como. Então, vem nós. E como somos a pioneira, no começo, por muitos homens, muitos doutores, eu acabei sendo rejeitada aqui na cidade. Sim, com certeza. Então, é por isso que eu me espelho. O mundo é machista ainda, né, Sandra? É machista. A gente, por mais que as mulheres estejam tomando o espaço de fala, né? E muitas vezes, colocando até um link aí que eu estava falando das crenças. Muitas vezes tem mulheres machistas, porque a gente é criado, muitas vezes, num mundo machista. Onde a mãe, o pai, mas a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. Então, para a gente mudar essa realidade, muitas pessoas têm que levar, e a gente se superar e inovar, né? Exatamente. Então, é o que eu falo dos outros ramos, né, de atividade. É isso. Eu tive uma rejeição. Hoje não. Hoje, 9 graças anos. a Deus, empresa bem conceituada aqui, mas no início não foi. Não foi. Então, cada ramo de atividade, hoje, já da joalheria mesmo, o que é? Da semijoia, é um nicho maior de mulheres. Sim. Então, hoje, as mulheres dominam. Hoje, eu creio que mais de 80% mais, né? Sejam mulheres nessa área, nessa frente. E a medicina ainda não. Até porque o ramo de semijoia, ele é vinculado num ramo de beleza. De beleza. Então, mesmo que tenha um homem por trás, ele vai usar a mulher porque os homens dizem, eu acho que isso é mentira, tá? Os homens dizem que a mulher se arruma pra outra mulher. Eu acho que é mentira. Eu me arrumo pra me olhar no espelho e me sentir ok. Eu me arrumo pra mim também. Eu me arrumo pra mim, sabe? Eu, assim, eu gosto de me ver no espelho, ver se eu tô legal, se eu tô adequada, se eu tô me sentindo bem. Sim. Né? Se eu tô me vestindo bem. Eu não penso no que uma outra mulher vai falar da minha roupa, assim. Não. Eu não penso nessa questão. Mas a maior parte das pessoas, até pelo pensamento machista, fala. Então, o que acontece? Muitas pessoas entram na loja e falam, mas eu quero esse colar que você tá usando. Ela se espelha em você. Sim. Então, uma mulher não vai falar para um homem, eu quero comprar. Às vezes, quando a mulher entra numa loja e é um homem que vai atender, e gera até um desconforto hoje em dia. Porque ela quer a opinião de uma outra mulher. Se ficou bonito, se ela leva esse ou aquele. Que combina, eu vou levar esse colar, que combina. Se um homem falar para ela que combina tal brinco, ela fica meio assim, ela fala. Então, o ramo de beleza abriu muitas portas. Ramo de estética, de roupa. Então, acaba facilitando, né? Diferente de uma área de saúde. Diferente. Né? Porque eu penso que na área de saúde, como vários outros ramos de política, vários outros ramos, a mulher tem que se provar ao quadrado. Né? Você não basta ser mulher, você tem que provar que você tem a capacidade igual ou melhor a de um homem. No ramo de beleza, por ser mulher, você já é bonitinha. É isso que às vezes a gente escuta. Igual no ramo da política também, que estou desenvolvendo algumas estratégias, né? Para alguns pré-candidatos aí, para novas eleições. Então, daí, esses tempos eu escutei de um falar assim, você é menina. Essa menina tem muito a aprender. Sim. Não é isso. Só que a visão desse, eu sou menina, quantas décadas ele ficou para trás porque não
está na evolução do que o pensamento... Não seguiu, né, no que precisava. Não seguiu nas atualizações. Hoje é totalmente diferente. A política de um ao todo. Hoje não existe um ao todo. Né? É aquele momento. Vai favorecer um, vai favorecer outro. Ou diretamente. Hoje Por conta da comunicação que a gente estava falando agora há pouco. Você vê que gira, cai nas atualidades. Entendeu? Hoje, né, hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso fácil a qualquer notícia e informação. Basta você ter a vontade de ler a notícia na íntegra, né? Porque as pessoas também, hoje em dia, têm essa preguiça, muitas vezes, lê só o anunciado, não lê todo o contexto, tira as conclusões. Mas qualquer pessoa que quiser tem todas as informações a qualquer momento. Né? No celular ali, você não precisa esperar chegar um jornal semanal na sua casa, gente. Né? Atualize minuto a minuto. Então, assim, é uma diferença muito grande. E quem não se atualiza, não segue, vai acabar ficando para trás, né? E que a gente estava falando, muitas vezes, pessoas de 20, 24, 28 anos... Sim. Tem uma habilidade imensa, muito maior do que a minha, em tecnologia, em comunicação, em algumas outras coisas, porque elas já são mais novas nessa área de comunicação e tem mais facilidade com todos esses aplicativos que às vezes a gente tem que aprender ainda. Tem que aprender. Então a gente tem que respeitar a pessoa, independente da idade, né? Independente se é mulher ou se é homem. Do ramo de atividade de cada um, né? A gente tem que por ponto, olha, não concordo com o seu ponto de vista, mas respeitar, porque muitos jovens hoje têm jovens à frente de projetos maravilhosos. Claro. Jovens na área de política, jovens médicos, né? Esses dias eu levei meu filho, já faz uns 3 meses, no pronto-socorro, e era um médico super novinho, gente. Acho que ele estava no último ano de medicina, mas ele tinha cara de uns 17 anos. Aquela carinha de na residência, belezinha. Mas um médico super bonzinho, pediu chapa do Breno, atendeu com uma assim, mas super novinho. Eu falei, nossa, esse menino deve ter uns... O Breno ainda falou, mas ele é médico mesmo, mamãe? Mas assim, você tem que respeitar, entendeu? Sim. Quanto à frente ele tá ali estudando, quantas horas de estudo, abrindo mão. Atualizadíssimo, né? Porque subestimam que é mais novo... Então, não tem conhecimento. Não tem conhecimento, não. Ele tá ali fresquinho ainda. Ele, lógico, precisa uma carga, uma bagagem enorme ainda, principalmente na área da saúde. Sim. Só que ele tá atualizado, no momento ali. Sim. Né? Então, ele é bom, sim. Basta ele querer ser bom também, sim, né? Porque tem profissionais e profissionais. Em todas as áreas, independente, né? Então, tem a sobrecarga de muitos municípios, não falo só por aqui, em vários... a sobrecarga desse profissional. Então, é diferente do que ele tá sorridente o tempo todo. Vai saber quantas horas ele tá ali de plantão para suprir outros profissionais. Aí, venhamos, gente. A gente é ser humano. A gente, às vezes, também não tá legal para ter que sorrir o tempo inteiro. Não. Na hora que a gente sorri, brinca, dá risada... Mas a gente não tá ali. Sobre sorrir, eu vou contar uma coisa pra você. Quando eu fiz coaching, todo mundo falava, né? Camila, você é muito séria, você é muito analítica. Eu já tava começando a trabalhar com semijoias. Daí, assim, tipo assim, você tem que aprender, mostrar para as pessoas o sorriso, ser mais simpática, né? Daí o meu orientador de coaching na época falou assim, pegue o hábito todo dia, a hora que você sair da tua casa, pega aquele espelho do carro e vira pra você, da sua casa até a empresa onde você trabalha. Podem te achar louca, mas desce sorrindo, nem que seja forçado. Você tem que criar o hábito da musculatura de sorrir no seu rosto. Daí vai a louca, né? A missão do mentor, você tem que... Eu saía de casa, colocava o rádio todo dia, virava o negócio. Hoje em dia, eu não sei mais falar sem falar sorrindo. Claro que quando a gente vai falar sobre um assunto sério e tal. Mas eu tenho uma facilidade hoje em dia de a pessoa chega, parece que eu já fico mais regateira, sabe? Já fica... mas assim, é hábito. Eu falei, eu acho que minhas musculaturas há 8, 10 anos atrás não tinha. Não se exercitavam. Não se exercitavam. Então, às vezes, você tem que escutar de uma outra pessoa, né? Sim. Que eu precisava mudar, ser mais simpática para estar à frente de um comércio, né? Necessário, preciso. Não que eu não fosse, porque as pessoas que tinham convívio comigo sabiam que eu era educada, que eu era simpática e tal. Mas, assim, eu sempre tive uma cara muito mais fechada, né? Assim, muito porque eu trabalhava sozinho, com papel. Então, são coisas que a gente tem que mudar. É um exemplo
pequeno, banal, mas que Sim, é um hábito ali. Você um o hábito tempo de inteiro ali. comportamento. Você é um computador, um papel, e era não ali. precisa sorrir pro papel. Vai fazer o quê? Eu sorri pro papel. Hoje eu sorrio com muita facilidade, assim, sabe? O pessoal do marketing chega pra gravar alguma coisa, e aí eu tenho que falar o quê? Daí eu já tô sorrindo. Eu já vou falar e já vou sorrindo, entendeu? Mas já criou um hábito. Sim. E a gente tem que criar sempre hábitos positivos na vida da os gente. autoconhecimento da vida. Né? Da apaixonante, gente. apaixonante. É apaixonante mesmo. Uma vez eu passei, quando eu me mudei para cá, toda mudança, né? Gera o medo, as frustrações. Então, a mudança de cidade, a insegurança era demais no início. Eu passei com uma não era como que era a parte dela? Só sei que era da área da saúde mesmo, que ela faz entender o seu consciente e o seu subconsciente para você entender, parapsicóloga, uma parapsicóloga. Aquilo ali abriu a minha vida, né, um leque de opções tão gigantes, coisas assim, que é o próprio tabu, o próprio machismo, que a gente mesmo foi criada de uma maneira, e você não precisa repetir aquele padrão. O hábito, o normal é as pessoas repetirem padrão, né? Padrão. Então, tudo a gente ia se repetindo, né? Sim. Coisas familiares de outras pessoas, falam das pessoas, o convívio, né? Você é o padrão das 5 pessoas. Pessoas que você mais convive. Mais convive. E é fato. É. Hoje eu entendo isso, mas antes eu falava, não é. Nos níveis neurológicos, o comportamento está lá embaixo. Sim. Então, o seu comportamento e depois o ambiente está logo em cima. Por quê? Para você, quer dizer, o ambiente está embaixo, o comportamento em cima. Para você mudar qualquer tipo de comportamento na sua vida, você tem que mudar o seu ambiente. Então, se você quer, vamos pensar, vou dar um exemplo, você quer mudar algum resultado na sua vida, talvez você tenha que mudar também o ambiente e as pessoas que você convive. Claro. Né? Assim, ter pessoas, não que você abrir mão daquela amizade, mas conviver mais com outras pessoas que vão te abrir portas para você chegar no seu objetivo que você quer. Tudo tem um objetivo, uma fase, uma época. Então vai depender do qual padrão você quer seguir. A gente fala tanto, né, que eu acabei até esquecendo. Eu estava falando sobre as 5 coisas que eu acho que é importante a gente fazer as mudanças, né? Que eu falei que a decisão, posicionamento. Daí eu tinha falado sobre a questão de você ter a flexibilidade das mudanças. O 4º item que eu ia falar é o network. Eu não via antigamente a importância, né? Talvez por eu ser CLT, assim, eu tinha outro tipo de pensamento. Eu não via a importância de me comunicar tanto e ter tantos contatos com outras pessoas, né? Eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu adoro até hoje. Eu tenho satisfação em fazer um favor para uma pessoa. Se você me ligar a qualquer hora, falar, Camila, sei lá, furou o pneu do meu carro, preciso do contato de um eletricista, sei lá, qualquer coisa que eu puder te dar uma informação, que eu puder te ajudar, eu largo o que eu tô fazendo para ajudar outra pessoa. Eu tenho satisfação nisso, em ajudar. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade imensa em pedir favor. Eu tenho uma dificuldade, assim, muito grande, né? E isso eu já trabalho nos meus autoconhecimentos, já identifiquei, estou num processo de mudança de comportamento, porque eu cresci escutando que mulher forte, para mulher ser empoderada, ela não pode demonstrar fraqueza. Então, você tem que aprender a fazer tudo. Então, quando eu fui morar sozinha com 17 anos de idade, eu aprendi a trocar chuveiro, eu aprendi a trocar gás, meu chuveiro queimou, não tinha um chuveiro no mercado, meu pai me ensinou a trocar resistência por telefone. Ai, que perigo. Entendeu? Não, Sandra. Você tem que... Eu não tinha ninguém. Meu pai estava em São Manuel, eu estava em Botucatu, minha mãe estava aqui, eu não tinha quem. Liguei pro meu pai, já tinha celular, não tinha nem WhatsApp, né? Porque eu tinha celular. Meu pai falou, você vai abrir, me manda uma foto, tal coisa. E eu troquei a resistência. Olha. Então, assim, eu sempre cresci sendo modelada pela minha família, pelo meio da minha cultura, né? Pelo meio do ambiente, que a mulher, para ser forte, ela não pode demonstrar fraqueza e não pode... a partir do momento que você pede favor para alguém, você está demonstrando fraqueza. É exatamente isso mesmo, Camila. Então, a gente tem que se moldar, né? Para aquele momento. E com a parapsicologia fez eu refletir de uma outra forma, de uma outra maneira, que eu consigo enxergar algumas coisas hoje e o porquê dessas coisas,
né? A gente tem que estar em trabalho constante, claro, em aprendizagem constante. Mas na época, por ser uma mudança, novidade, é medo, é tudo, né? Foi uma das coisas assim fundamentais na minha vida, uma terapia maravilhosa e que eu levo para a vida. Olha que bom. Aqui em Avaré, me indica depois. É aqui em Avaré. Ela voltou, ela tinha ido embora para Botucatu. Eu adoro essas coisas. Ela tinha ido embora para Botucatu. Creio que ela esteja aqui ainda. É Paula o nome dela. Depois você me passa o contato. Eu realmente eu falo da PNL, assim, eu fico apaixonada porque a gente pensa assim, como que o ser humano, com a capacidade neural que a gente tem, né, de aprender coisas com facilidade, porque a gente nasce sem saber nada. A gente não sabe, nasce, não sabe falar, não sabe andar, não sabe fazer nada. E é intuitivo, as coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo. Nós temos um dom de aprender qualquer coisa. Sim. Uma música, um sapateado, né? E como que a capacidade, muitas vezes, da gente se sabotar é muito maior do que o aprender. Muito maior. Né? Então, assim, a programação neurolinguística eu falo com paixão por conta disso. Como que a gente pode se sabotar tanto de um crescimento? Um crescimento que é uma coisa que pode melhorar a vida da gente. Como que o medo... Mas de onde que veio esse medo? Daí a PNL vai entender, vai reprogramar de onde que veio esse medo. Será que veio um medo quando você caiu e ninguém te ajudou num momento específico, quando você era criança? Será que esse medo estava dentro da barriga da sua mãe? Sua mãe passou alguma insegurança? Então, tem uns estudos que você vai aprofundando, que é como você falou agora da parapsicóloga. Então, vai te abrindo um mundo de possibilidades que, às vezes, a gente parece que a gente está numa gaiola como um passarinho. Sim, sabe? Limitado. A gente se limita. E, às vezes, a portinha está até aberta, só que o passarinho está tão acostumado com o ambiente da gaiola que ele nem... Ele circula, ele nem tenta sair. Não. Né? Então, assim... É o comodismo também, né? Muitas das vezes é o comodismo, essa... Não ter a vontade de aprender, da busca de altos conhecimentos. É o comodismo que ela tá... isso aqui tá bom. Mas será que o comodismo é comodismo ou será que é autossabotagem? Medo de tentar, medo de... Eu me questiono às vezes, sabe? Sim. Por exemplo, a Camila Semijoias. A gente entrega o mostruário para uma revenda hoje sem nenhum custo. Então, a pessoa entra não perdendo nada. Nada. Só tem a ganhar. Né? Vai depender dela. Então, a pessoa entra, ela faz um cadastro, ela pega um mostruário de 5 a 7 mil reais, onde ela pode vender ou pode não vender. Se ela não vender, ela devolve, ela não tem uma multa, ela não me paga nada. Se ela ficar 45 dias com o mostruário, ela não vendeu nada, ela só vai me devolver, eu vou rasgar o contrato dela e rasgar a nota promissória. Se ela vender... Quanto mais ela vender, mais comissão, mais brindes ela tem, mais porcentagens de comissão ela tem, tudo mais, né? Tem premiações no final de ano, que a gente dá premiação para melhores revendedoras, tudo mais. Então, assim, a pessoa só tem a ganhar. E mesmo assim, a pessoa, eu não sei se eu sei vender. As crenças, eu não sei se eu sei vender. Eu não sei se eu vou saber oferecer. Mas tem que cobrar. Mas eu vou oferecer para quem? Eu tenho vergonha de vender, eu tenho vergonha de oferecer. Você tem vergonha de trabalhar? Você tem vergonha de oferecer um trabalho honesto? Né? Então, assim, a pessoa se sabota ou será que é preguiça mesmo? É a conformidade? Né? Então, mas às vezes eu me questiono essa questão, sabe? Até onde é? Ou é autossabotagem? Por exemplo, tem uma cliente que eu já contei essa história várias vezes, uma revendedora que eu já contei essa história várias vezes, mas é uma coisa que mexe comigo diretamente. Ela fez um cadastro para revender e quem faz os atendimentos externos é o Gianni, né? Então, eu fico mais na parte da loja, marketing e tudo mais, e ele faz os atendimentos. Então, ele faz as trocas de mostruário e tal. Mas como é homem, eu preciso que ele venha na minha casa fora do horário que meu marido não esteja. Meu marido não pode saber que eu tô vendendo semijoias. Porque o dinheiro das semijoias é meu. O dinheiro do meu trabalho, eu tenho que entregar pro meu marido. Que eu trabalho lá na fábrica, eu entrego na mão dele o salário. Nossa. A das semijoias eu vou ter que fazer escondido. Porque é um dinheiro que eu tô pegando pra mim. Ainda existe. Entendeu? Só que daí, pela minha ética, pelos meus valores, ela não se tornou minha revendedora. Eu não quero fazer nada escondido pra ninguém. Até porque se ele entra para atender ela, vai que esse marido volte. Olha o problema que isso pode causar. Pode gerar um grande problema. Eu tô querendo facilitar a vida dela. O meu objetivo é fazer ela empreender, ter uma renda extra, fazer uma renda própria para melhorar a vida dela. Só que através de uma mentira, não é viável. Então, eu desmarquei o atendimento, nós desmarcamos. O Gianni não foi fazer o atendimento,
porque não era viável, né? Você vai começar um trabalho, você vai começar uma parceria através de uma mentira, Ai, não tem como. né? Mas, por outro lado, eu fico com dó do que mulheres ainda passam, Ainda no que elas se submetem, né? né? Do que acontece muito, assim, sabe? A gente escuta histórias, tem histórias maravilhosas. Olha, meu marido me ajuda no trabalho dele, me Sim. super apoia, como tem histórias como essa, né? Como até o dinheiro da comissão eu tenho que dar na mão do meu marido, porque é ele Ele que administra. Entendeu? E pra ela fica com o quê? Onde tá o amor próprio dela? Onde tá o Que tem autoconhecimento? que pedir. Imagina, ter que pedir hoje em dia para ir comprar algo. É humilhante. Acontece muito. Acontece muito, mas é humilhante. Acontece muito. É muito humilhante isso. É uma das situações, assim, que faz a mulher querer mais e mais hoje em dia, né? Porque muitas já devem ter passado por isso. Sim. Nessa humilhação, ter que pedir algo para comprar. Mas daí tem a questão, a gente vai voltar na questão que tem o autoconhecimento dela, onde que ela tá presa nessa relação, né? Aí já nós vamos entrar num outro. Vai entrar Né? num outro contexto aí, né? Do porquê que se ela se submete a isso, medo, insegurança, a gente vai entrar num outro contexto. O que ela aí passa, né? Tem todo um por trás. a gente não sabe todas as vertentes das situações. Nem queremos saber. Melhor não. No empreendedorismo já está bom para nós. Mas são coisas que, assim, a gente se questiona pela essa questão de empreendedorismo mesmo, né? Sim. Que hoje, ainda em 2026, mulheres ainda passam essa voz calada de ter que trabalhar escondido, ter uma renda, quero uma renda extra, mas essa renda, esse dinheiro da renda extra vai ficar só para mim, não posso para o compartilhar, né? Daí, através de mentira, a gente pode prejudicar ela, prejudicar o casamento dela, né? Pode Claro. dar muitas outras coisas aí que pode complicar. Então, a gente não fecha o contrato, assim. Não tem a ver só com a pessoa ter um nome maravilhoso, um perfil de vendas, mas não, né, tem que ser uma coisa transparente, que a gente preza muito por isso. Tem que ter a transparência hoje, é o que faz o sucesso de qualquer pessoa. Qualquer lugar. E até mesmo essa pessoa. Como ela iria vender se ela não poderia falar que estava vendendo? Qual seria o sucesso dela? Ela vai ter que vender escondido dentro dela, ela ia ter que vender escondido dentro do trabalho dela. Ou quando o marido estivesse trabalhando, ela saía para um outro lugar. Né? Alguma forma Mas assim. aí a gente, de certa forma, eu tô colaborando com uma mentira ali dentro, né? Assim, a gente tem um objetivo que é levar empreendedorismo para as mulheres, ajudar as mulheres a tomar a sua renda extra, a renda própria, e não trazer um problema, né? E é aquela situação do ganha-ganha. A gente quer que todo mundo ganhe, todo mundo cresça. Todo mundo cresça. Né? Mas não, em alguma hipótese que vá prejudicar alguém, não é legal, né? Com certeza. Camila, vou fazer um pedido para você. Ai, meu Deus. Pensa nessa parte do empreendedorismo no lado desses cursos. Você tem uma formação, assim, um conhecimento muito amplo. Eu acho que pode, não tenho certeza. Vai agregar muitas empresas assim, né? Aqui em Avaré, na região, fazer alguns módulos para esses autoconhecimento, para essas descobertas, para essas evoluções de pessoas, mulheres, né? Tanto no empreendedorismo quanto para a sua vida pessoal, né? Sim. O seu próprio autoconhecimento. E você, assim, é uma pessoa com uma bagagem sensacional que daria tudo certo. É uma outra coisa que eu falo que precisa aqui também. Um call center só para vendas e outro só para cobrança, que é uma dor a gente como empresário sente. E essa, né, com todo esse conhecimento que você tem, é uma dor que eu, empresária, também sinto. Às vezes a gente sente sozinha, né? Sente sozinha, né? Porque é a gente que tem que ir à busca para passar, né, para os nossos colaboradores. Sim. Né? Então, é uma coisa que não tem muitas formações na sua área. Aqui, Sim, né? Uma praticidade que, se a gente quiser, é tudo muito fora. Então, pensa com carinho. Você sabe que é uma coisa que eu já venho pensando, tanto que eu coloquei em prática o treinamento junto com as revendas, né? Para ver como que ia girar e tal. Mas é uma parte realmente que eu gosto muito. Eu penso com carinho. Não sei quando que eu colocaria isso em prática. Então... Esses dias atrás me perguntaram a respeito de fazer um curso de vendas especificamente, né? Sim. Daí eu até falei, olha, eu tenho todo o conhecimento da PNL em vendas. Posso adaptar para o treinamento das vendas em PNL, né? Faço a adaptação para as revendas, mas vender, você se vende a qualquer momento. Então, vendas, em produto, serviço, o que for. Mas é uma parte que eu tenho
um desejo interno. Não sei quando isso será realizado, mas eu tenho um desejo Tomara interno. que seja em breve. Bom, vamos lá. E a Camila como mãe, esposa, filha? Nossa, difícil. É uma parte mais emotiva daí da Camila. Não é a coração peludo. Eu tava falando pra Sandra nos bastidores que quando eu trabalhava no RH, no DP, já me chamaram muito de coração peludo. Tem que demitir? Vamos demitir. Tem que contratar? Vamos contratar. Tipo, era o meu trabalho, né? Sim, Então, não exatamente. podia pôr muita emoção ali. Mas a Camila, como mãe, eu falo que a maior bênção, o melhor presente que eu recebi de Deus na minha vida foi meu filho. Eu sou louca, quem conhece meu filho sabe. Aonde eu passo, que o Breno passa sozinha, eu só recebo elogios dele, assim. Hoje eu fui comprar um almoço pra ele, a moça falou, você é mãe daquele mocinho que vem almoçar aqui? Eu falei, sou. Nossa, como ele é educado. A mãe fica Eu sou suspeita babona, em falar né? desde pequenininho, em Rotary, em Ele outros é. eventos, a gente junto. Agora ele quer me ajudar na ecoterapia. O Breno, graças a Deus, ele é uma criança realmente muito diferenciada, extremamente educada. É Diferente. dele, ele é comunicativo, ele não tem um pingo de vergonha. A vergonha que eu tenho de pedir ajuda, ele é totalmente destravado, ele bate no vizinho, estourou um fio de caminhão. Liga pra minha mãe, avisa que eu tô sem energia, ele é descolado, resolvido. Não parece que ele tem os 11 anos que ele tem, assim, ele tem uma mentalidade, uma maturidade. Se for ficar falando dele, eu vou falar eternamente. Mas eu sou uma mãe, ele fala que eu sou uma mãe brava, né? Eu sou uma mãe, tipo assim, meio mãe Rochelle, sabe? Uns gritos de você. Porque é criança, né, gente? Pra gente educar um filho adequadamente, a gente tem que pôr energia. Aí você pede uma vez com educação, daí aquele já vou, tal. Tá numa fase de 11 anos, então, ai, mãe, já vou. Aquela de criança para adolescência. É uma pré-adolescência já, né? Então, assim, às vezes saem os, Breno, vem logo! Mas o Breno realmente é uma benção. Ele é muito educado, o Breno é participativo em casa, desde cozinha, com tudo. Agora ele faz parte da orquestra do Dimensão, toca ainda numa orquestra para deixar o coração da mãe mais bobo. O Breno, quando tinha 4 anos de idade, pediu para entrar para tocar piano. Então, com 4 para 5 anos, eu coloquei ele numa aula de piano. Ele tocava aqui em Avaré. Só que a aula de piano ficava muito tempo só ele e o professor sozinho. Ele não tinha apresentação, não tinha nada assim que motivasse ele, uma música por mês, nada assim. E quando ele teve a disponibilidade da orquestra do Dimensão, ele não tinha idade para entrar ainda. Então, no ano passado, quando ele estava no 5º ano, ele já foi sozinho, pegou as autorizações com a coordenação, veio em casa, já falou que ele ia fazer o teste, já fez o teste, veio, trouxe o documento para eu assinar autorizando. Uma semana depois, ele estava com o trombone em casa. Nossa! Tudo sozinho, assim, sabe? Então, ele é muito descolado, decidido no que ele quer fazer, resolver. É uma criança maravilhosa. Além disso, eu tenho mais 2 enteados que moram comigo, né? Que já fazem 10 anos que moram comigo também. Então, eu sou mãe de coração. O Gianni hoje vai fazer 20 anos, agora em setembro já. E a Gabi vai fazer 19 em outubro, né? Que é outra fase, é diferente. Mas o amor, o cuidado, o zelo também tá dentro de casa, né? A minha família. Sou casada com o Gianni, nós estamos juntos, esse ano vai fazer 18 anos, vai fazer maioridade já. Olha! Esse ano faz 18 anos. O Gianni foi o maior incentivador da Camila Semijoias. Não da Camila Semijoias, mas da Camila Brandi por trás. Então, todas as vezes que eu não acredito em mim, em alguma coisa que eu queira fazer, ele é a pessoa que mais me motiva, é a pessoa que está à frente, me dando mais gás e apostando que vai dar tudo certo. Quando nós quisemos abrir a empresa, antes de abrir a empresa, ele era a pessoa que mais me motivava, coloca esse potencial seu para fora na sua empresa. Toda vez que a gente decide fazer algum projeto junto, ele é a pessoa que mais me apoia, que mais está ali me dando força, mesmo quando, às vezes, nem eu acredito em mim, ele está acreditando antes de mim. Então, eu acho que isso é a diferença de um relacionamento, é a questão do verdadeiro companheirismo, assim, daquela lealdade, né, tanto de marido e de mulher, mas você ter aquela... eu sinto que, assim, ele me apoia muito nas minhas decisões, então eu acho que isso é o diferencial ali da nossa relação. Dentro de casa, eu nem sou tão sorridente assim. O sorriso fica para o dia todo. Que, na verdade, de hora que a gente chega dentro de casa, a gente já tá cansada, né? Mas dentro de casa, talvez eu seja mais a Camila que eu era antigamente, muitas vezes mais séria, com mais cobrança, né? Mas é isso. Eu penso que a gente tá em grande evolução, né? Tipo, tanto pessoal como
de relacionamento, a gente sempre tem que buscar melhorar, aceitar. Sim. Todo relacionamento é difícil, né? Assim, relacionamento de mãe e filho, porque são pessoas diferentes. Relacionamento de amigos, a gente tem que estar para amigos e para pessoas de fora, ainda a gente está fazendo o possível para vender o peixe sempre positivo. Sim. Né? A gente, e dentro da casa. Dentro da casa, a gente já pode se mostrar sem... vamos falar assim, sem máscaras positivas, né? Você pode ser você mesmo, você pode estar descabelada às vezes, estar de pijama. Descalço, eu adoro. Descalço até na loja, às vezes eu fico, viu, gente? Se vocês me chamarem, se eu demorar para descer um pouquinho para a parte da loja, é porque eu tô pondo salto. Exatamente, fica de salto o dia inteiro. A gente vai para um lado, do outro, de salto. Mas eu não sabia que eu não sei usar tênis. Eu só para academia, assim, também, alguma atividade, mas senão eu não gosto. Chega a doer até minhas costas. Mas isso é um encurtamento, né? Que a gente tem de isquiotibiais. Então, acaba encurtando. Então, é essa que causa as dores. Esse alongamento que tem que fazer, por causa do salto, vai encurtando tudo aqui atrás dessa musculatura. Eu percebo que à noite, às vezes, eu tenho cãibra, é só eu fazer a posição de salto que a minha cãibra passa. Eu não sei usar tênis, eu não sei usar sapatilha, essas coisas rasteirinho que o pessoal usa abaixo, não sei usar. Mas é isso. Eu como filha, eu sou filha única, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Né? A parte de pai, meu pai já não está mais presente, meu pai morreu em janeiro de 2020. A minha mãe mora pertinho de casa, é uma avó, assim, louca pelo Breno também. Né? Hoje ela prefere mais o Breno do que eu, se ela me ouvir depois. Como filha, eu acho que eu sou um pouco ausente, porque a correria da demanda do dia a dia acaba tomando posse muitas vezes da gente, né? E daí acaba sobrando muito pouco tempo para a família. Então, isso é uma coisa que eu, como Camila, muitas vezes eu me cobro, sabe? Como empreendedora, tenho certeza que como empresária, empreendedora, muitas mulheres se cobram nessa questão, né? Porque deveria ser ao contrário. A nossa parte, onde a gente está mais motivada, mais disposta, deveria ser o horário que a gente está com as pessoas que a gente ama. E muitas vezes acontece ao contrário no nosso dia. A hora que a gente chega às 6, 7 horas da noite, é o horário que a gente já está cansado, às vezes a gente está sem paciência. Muitas vezes o filho, o marido ou a mãe quer atenção, e daí você já está querendo só silenciar a mente, ficar quietinha. Deveria ser ao contrário, né? Deveria, porque a gente já gastou toda aquela energia no nosso dia, né? Chega à noite, a gente quer, mas é essa hora também que a gente tem que estar junto, né? Isso é uma coisa que eu confesso que talvez seja uma parte que, às vezes, é uma parte que eu me cobro um pouco mais ainda. Se eu consigo ser uma boa mãe pro Breno, procuro estar presente em todas as apresentações. E esse ano, gente do céu, vou pedir pra você divulgar depois aqui, tá? Tem Campina do Monte Alegre, ele vai pra Sengés, ele vai pra Fartura. Sábado agora ele vai tocar no Gafa. Então, assim, tem uma agenda... Ai, que belezinha! Tem a agenda da criança que a mãe tem que acompanhar uma vez por mês. Teve Arandu esses dias atrás. Então, assim, eu procuro estar sempre presente em todas as apresentações, que eu sei que isso para ele é importante, né? Reuniões de pais eu odeio, mas eu procuro ir, porque para ele é importante eu ir lá ouvir dele, né? Mas é uma coisa que eu sei que isso não é uma coisa só minha. Com muitas mulheres que eu converso, acontecem, mas eu sinto que eu peco um pouco, às vezes, com a minha família, tanto com meu marido, como a minha mãe, com meu filho, porque a pior parte, às vezes, fica no horário familiar. Fica no horário não de trabalho. Eu falo que, assim, de alguns anos pra cá, sempre quando chega final de ano, época de aniversário, a gente faz aquela reflexão, né? Sim. O que a gente quer pro nosso próximo ano, o que a gente almeja. E de uns 2 anos pra cá, eu sempre venho pedindo muito pra Deus mais leveza, mais calma ao conduzir as coisas. Eu sempre fui meio que um furacão e muito intensa, então... Para mim, não tem 8 ou 80, sabe? Não tinha, porque agora eu estou mudando. Então, assim, quando é para fazer, eu vou até o meu último limite. Sim. Muitas vezes, às vezes o Gianni me liga, calma, deixa para fazer um pouco depois. Seu filho está em casa esperando, eu não gosto de deixar serviço para depois. Se tem que acumular coisa, daí eu não durmo, eu fico pensando no que ficou pendente. Então, eu tô me permitindo e eu tô percebendo que esse ano eu tô muito mais leve com essas coisas, sabe? Me permitindo parar, me permitindo ficar mais com o Breno, me permitindo, às vezes, ficar mais comigo mesma, mais em silêncio, que eu silenciar minha mente já era mais difícil.
né? Até por essa questão Sim. desse jeito ariano que eu sou aí. Mas é uma coisa que eu tô em busca de Uma calmaria. nem calmaria, porque acho que talvez eu não goste. Eu gosto das coisas corridas, eu gosto de ter várias coisas para fazer no dia. Eu gosto de eu falo que eu ajo melhor sob pressão, sabe? É. Quando tem muita coisa para fazer, eu desenvolvo as coisas com mais maestria. Quando eu tenho, por exemplo, 2, 3 coisas para fazer, parece que eu me perco no meu dia. Parece que vai ficando aquele período meio vago, a gente vai se perdendo nesse período. Mas Você parece fica, que que eu, parece que faz e não faz nada. quando eu tenho muita coisa para fazer, que tá muito corrida a minha semana, eu termino a sexta-feira ali, nossa, com uma satisfação de que eu dei conta de tudo, que eu fiz tudo, rodou, deu tudo certo. Se é uma semana mais calma, eu falo, A gente fica buscando, procurando algo para fazer. mas daí o que era para fazer mesmo parece que você pulou, você Parece acabou. que você pulou. Parece que você faz e não faz. Eu gosto da minha também bem agitada, lotada de coisas. Só que a gente tem que se permitir em algumas coisas, igual no final do ano. A correria, eu não estava muito bem, saúde familiar e tudo mais. Aí, conversando com um amigo que é dono da cervejaria O Comendador lá em Boituva, e conversando com ele, eu já programei meu 2026, as minhas metas e não sei o quê. Eu parei, olhei para ele, e eu faço todo ano essa reflexão, e eu preparo umas metas para eu atingir no ano. Eu falei, eu não fiz ainda. Daí ele, sabe, né, a gente estava conversando toda a situação, ele falou, calma, não tem problema você não ter feito. Ainda. Não tem problema você não ter feito. Eu fiz porque eu já tinha uma programação anterior. E eu não passei por algo que você está passando. Sim. Então, é totalmente diferente. Você faz todo ano esse planejamento. Agora você não fez. E não tem problema você não ter feito. Foi onde deu aquela aliviada em mim. Que já ia começar a autocobrança. A autocobrança. Né? Porque eu já quero iniciar o ano com tudo pronto. E eu não iniciei esse ano com tudo pronto. E fiz ao depois. E está tudo bem. Tá tudo bem, tá acontecendo, Tá vai acontecendo. acontecer. Mas você sabe que, assim, eu sou uma pessoa muito mais rígida, muito mais rigorosa, muito mais disciplinada profissionalmente, Sim. tá? Assim, se eu me prontificar a fazer algo, eu sou pontual profissionalmente, eu sou disciplinada profissionalmente, eu cumpro minhas metas profissionalmente, eu tô sempre antecipada profissionalmente, então, né, tenho minhas agendas, eu marco o que eu não fiz, o que tá pendente, então se eu for dormir com alguma coisa pendente, aquilo fica, né, não Na gosto. cabeça. Agora, pessoalmente, eu já sou uma outra pessoa. Assim, pessoalmente, eu me deixo muito mais de fazer as coisas para mim. Eu acabo fazendo as coisas muito mais para a família, para o meu filho. As minhas metas profissionais, a gente parou entre a semana do Natal e Ano Novo, todo mundo fazendo. As pessoais vão se fazendo. Conforme vai acontecendo o ritmo, nossa, acho que eu quero mudar isso, acho que eu quero melhorar naquilo. Eu não paro para pensar na Camila, pessoa física. Só no PJ. Só no PJ. Eu também. O PJ Só o tem. PJ. A Camila, pessoa jurídica, tem um peso assim, muito forte, né? Sim. Desde muito pequena, eu trabalho desde os meus 16 anos. Com 17 anos, saí de casa, fui morar sozinha, então já tinha minha independência. Então, eu me tornei uma pessoa muito responsável, muito cedo. Então, se eu me comprometer a algo, para mim, é a minha palavra. É uma coisa muito importante para mim, né? Pontualidade. Se for uma coisa pessoal, eu vou chegar atrasada, né? A não ser que tenha um compromisso com uma outra pessoa. Se eu combinar com você, mesmo que seja uma coisa pessoal, que seja tomar uma cerveja, né? Eu combinei com você, eu vou cumprir o horário. Mas se for uma coisa comigo, só comigo, eu vou atrasar, eu não vou ir. Às vezes eu marco de fazer alguma coisa que eu goste. Ah, mas dá pra desmarcar, não precisa ir hoje. Às vezes eu marco minha unha, eu vou desmarcar, vou amanhã, eu já tô com preguiça de... Mas é um momento meu, né? Mas eu percebo, fazendo uma autoanálise e autorreflexão neste momento, tá vendo? Mas já é uma coisa consciente, isso que eu tô em mudança, que quando as coisas pra mim, eu acabo muitas vezes sabotando e prorrogando a situação. Acho que a gente é assim, né? E profissionalmente eu sou uma pessoa muito disciplinada, entendeu? Eu falo que o combinado não é caro, meta é meta, vamos correr atrás até o último momento,
sabe? Não deu, virou, mexeu, faz diferente, vai dar certo, positiva, sabe? Agora, pessoalmente, na pessoa física, nem sempre é toda Nem essa animação. Uma coisa também que eu tô em trabalho constante comigo mesmo. Em todas as áreas, no pessoa física e no pessoa jurídica. Eu tenho muita dificuldade do dizer não. Eu tenho bastante, sempre tive muita dificuldade. Às vezes eu não quero ir em algum lugar, eu acabo indo porque eu Agradar o outro. para agradar o outro, porque eu combinei, né? Então, isso hoje na minha vida pessoal, principalmente, tá muito não. Não quero, não vou. E eu tô ficando feliz com essa pessoa que eu tô me tornando. Porque eu tinha muita dificuldade no não. É só aquela que vai acolhendo, acolhendo e pegando bucha dos outros, né? Que a gente, né, vai. Mas toda vez que você fala sim pro outro, você tá falando não pra você. Não pra você. Então, hoje eu tô num trabalho assim que eu estou amando essa parte de falar não Hoje quero, eu não tô afim. não vou, não irei, não. Mas né? talvez mudou alguma chavinha em você, talvez Mudou. em algum momento, quando você era criança, alguma coisa, você recebeu muito não, ou em algum momento que você deu um não, você foi criticada quando você era Sim. criança, em algum momento, quando era adolescente, alguma coisa, você falou um não e de alguma forma falaram, não, você não tem opinião nesse momento. Às vezes não é uma coisa consciente. Então. E que aquilo embutiu e você ficou replicando aquela informação, né? Então, e hoje eu tô feliz com esses nãos que eu estou falando. Não maiúsculo. Não. Não é só o não de ele do WhatsApp. Caixa alta ainda. É bem isso, né? Porque a gente vai ao tempo inteiro nessa autodescoberta e autodesenvolvimento. E hoje eu tô feliz com os meus nãos. Hoje eu tô nessa parte do não. Trabalhando no não. Uma outra coisa também que eu vejo quando eu converso com muitas mulheres, falando, né, da parte de empreendedorismo de mulher. A gente se arruma pra gente mesmo, mas muitas vezes a gente ainda tem o medo do julgamento do próximo. Claro. E isso é uma coisa que, pela exposição de tudo que a gente estava falando desse contexto dessa tarde, o contexto do que vem acontecendo na internet, né? De tudo que tem que ter a beleza perfeita, a voz perfeita, o trabalho perfeito, né? Às vezes a gente deixa de fazer porque quer o perfeito, né? Sim. Pela questão dessa expansão que está a rede social pelo julgamento. Se antigamente você fosse dar uma palestra, talvez não ia nem aparecer, por exemplo, uma palestra no jornal, numa televisão. Hoje, a cada segundo, qualquer fala sua tá numa rede social. Vai se replicando, né? Um stories de um bom dia, às vezes você fala uma coisa, a pessoa compartilha no stories dela, a hora que você vai ver, é uma proporção que às vezes você fala uma coisa íntima para uma pessoa, você nem percebe que a pessoa do lado tá gravando e toma uma proporção. Sim. Então, uma coisa que eu percebo também que nós mulheres temos que, às vezes, conversar muito, além dessa questão da gente se sentir culpada pela essa questão familiar, que às vezes a gente deixa de lado para dar importância no CNPJ, né? É essa questão também do julgamento, né? Então, eu acho que a gente tem que aplaudir muito mais as mulheres, independente se tá legal, se tá feito, se não tá feito, independente da roupa, do que julgar. Ninguém sabe o que aquela outra pessoa passou para estar dando aquele primeiro passo, para estar dando aqui hoje no Ela Comanda. Ninguém sabe como foi todo esse trâmite, todo esse processo, os seus próximos sonhos, né? E muitas vezes a parte do julgamento também acaba não tendo a empatia, né? Porque você esquece que tem uma pessoa ali por trás que a hora que escutar ou ler um comentário vai estar se incomodando porque você não vai estar tendo a empatia com aquele ser humano. Sim. Né? Eu faço parte de alguns encontros outros encontros com outras mulheres e a gente conversa bastante disso, né? Essa questão do julgamento e que às vezes para a mulher tem um peso totalmente diferente do que para o homem, né? Diferente do que na profissão você tem que mostrar 2 vezes mais para mostrar que você é capaz, que você merece, que você tem competência. Ali no julgamento é diferente. O homem nunca é julgado. E a mulher é sempre julgada, ou pela aparência, ou pelo cabelo, ou pelo corpo, sempre ou pela apontada, né? Ou pela fala, né? Assim, então eu percebo que muitas vezes para o homem e para a mulher
também perante o empreendedorismo tem esses dois pesos, essas duas medidas. Com toda certeza. E é nessa evolução constante que a gente tem que estar indo em busca sempre. Bom, Camila, vamos chegando ao fim de mais um Ela Comanda. Eu gostaria de agradecer muito, muito pela sua presença aqui. Foi enriquecedora. Eu que agradeço. Foi uma tarde maravilhosa. Muito gratificante ter você aqui com toda essa bagagem de conhecimento, de sabedoria. E agora com, quem sabe, um novo empreendimento, que eu quero muito que aconteça. E gostaria que você deixasse uma consideração final aqui para as nossas seguidoras, que como o empreender pode fazer a diferença na vida de alguém. Eu acho que assim, a gente tem que, primeiro de tudo, buscar o que a gente realmente gosta de fazer, né? A gente tem que buscar onde está a nossa felicidade. E claro que se você, como eu, vou dar o meu exemplo, se você tem todo esse tempo de dedicação para uma outra empresa e você pode dedicar todo esse seu conhecimento, toda essa inspiração e fazer uma coisa para você, com toda certeza, utilize esse tempo fazendo algo para você. Né? Você, muitas vezes, o empreendedorismo, às vezes, você vai trabalhar até mais do que as 8 horas do CLT. Mas é uma coisa muito gratificante, é como se fosse um segundo filho. Eu falo que a Camila Semijoias é meu segundo filho, porque é uma coisa que a gente vê essa evolução de uma empresa sendo aberta, do conhecimento, do seu espaço que você vai criando. Para as mulheres, independente do empreendedorismo ou não, eu sempre falo que a gente tem que buscar o nosso autoconhecimento. Eu acho que isso foi o que mudou a minha vida. A autoconfiança, tá? Toda mulher é linda. A gente é linda por nascer e a gente é maravilhosamente linda ainda por ter a idade de poder ser mãe, de ser mãe, né? A mulher tem um dom maravilhoso que nenhum outro homem vai conseguir imaginar o que é isso. Então, eu falo que ser mulher, para mim, realmente é magnífico. Eu amo ser mulher, eu falo que Dia da Mulher, eu adoro fazer coisas na loja, porque eu falo que a gente enxerga com os outros olhos, a gente tem uma delicadeza diferente e é tudo realmente... Não é que seja tudo maravilhoso, né? A gente tem muitas questões pra gente conseguir conquistar ainda, mas eu acho que a gente tá conseguindo alcançar cada vez mais o nosso espaço. Mas para que a gente consiga alcançar cada vez mais nosso espaço, a gente precisa de mais mulheres lutando pela nossa causa, sendo forte, empreendendo, lutando pelo que você gosta. E se você também gosta de ser CLT, trabalhar nessa empresa, só dê o seu melhor, 1% por dia. E se você, no seu trabalho, puder melhorar, que seja uma vida ao seu lado, você já está ganhando o seu propósito nessa vida. É isso mesmo. Camila, mais uma vez, obrigada. Obrigada pela sua presença aqui. Vocês que estão assistindo, não deixem de visitar a loja Camila Semijoias, que tem joias maravilhosas. Antes de existir a Camila Semijoia, eu já era cliente da Camila. Então, convido você para estar indo até a loja e tenho certeza que irão sair lindas de lá. Vou fazer um merchan, posso? Pode. Olha, já que a Sandra começou com o merchan, eu vou fazer o meu merchan. Gente, Camila Semijoias, para você que não é daqui de Avaré, na rua Pernambuco, 1451, no centro de Avaré, perto do Mercadão. Nós ficamos abertos das 8 da manhã às 6 da tarde. Tem nosso Instagram também, Camila B. Semijoias. Pode mandar um direct, mandar mensagem. Para quem estiver assistindo que não for aqui da nossa cidade, ou mesmo que seja de Avaré, temos vagas ainda para mais revendedoras. Venha fazer parte dessa empresa que quer valorizar as mulheres, quer que mais mulheres empreendam, consigam a sua voz de ação. Se você precisa de um presente maravilhoso para agradar as mulheres da sua vida, é na Camila Semijoias. Aê! Isso mesmo. Vão lá, visitem. Vão ter vários presentes. Agora, mês Dia das Mães, depois Dia dos Namorados, enfim, todas as datas especiais merece Camila Semijoia. E fica aqui mais um final de Ela Comanda. Segue lá, @elacomanda.oficial. E venha com a gente, com essas lindas mulheres empreendedoras que nos inspiram dia após dia. Muito obrigada e vem com a gente para o Ela Comanda.